Olá pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista da série de entrevistas do portal 7 Segundos. E o portal está recebendo aqui nos estúdios a deputada estadual Jó Pereira. A deputada Jó vai conversar um pouco mais com a gente, está em visita aqui à cidade de Arapiraca e vai conversar um pouco sobre os temas que são pauta do seu mandato parlamentar. Deputada que exerce o segundo mandato como deputada estadual. Deputada Jó, seja bem-vinda aqui ao portal 7 Segundos. Vamos bater um papo sobre todos os temas que fazem parte do seu mandato e também do dia a dia dos alagoanos, né, deputada? Muito obrigada pelo espaço de 7 segundos, Luciano. Agradeço a todos os que fazem o portal 7 Segundos de Notícia. Vamos conversar sobre muitos assuntos que a gente, causas importantes para Alagoas, e que eu entendo necessárias para o desenvolvimento do nosso estado, para o desenvolvimento e transformação de vida das pessoas que aqui vivem, que aqui amam viver, né? Então, muito obrigada ao portal por essa oportunidade. Maravilha. Deputada, um dos pontos assim mais cruciais do seu mandato diz respeito à defesa que a senhora faz da saúde como um todo, especialmente em tempos de pandemia, mas principalmente em relação aos pacientes com câncer, né? Recentemente, a senhora aprovou uma lei que destina a um fundo um percentual específico do orçamento, que deve ser aplicado obrigatoriamente no tratamento de pacientes com câncer. Essa lei foi aprovada. O que é que falta para essa lei entrar em vigor, ser executada, deputada? A lei foi aprovada, foi um projeto de lei de iniciativa minha, mas foi aprovada por todos os deputados, né? Teve vetos parciais, tiveram vetos parciais. A Assembleia Legislativa, né, mais uma vez, todos os deputados derrubaram o veto. O presidente da Casa, deputado Marcelo Vitor, fez a promulgação do texto vetado. Ela está em vigência, para mim é uma conquista. Eu queria pedir a você um pouco de paciência, oportunidade para a gente fazer um histórico de como essa lei aconteceu, né? Ela foi fruto de uma audiência pública. A gente diz às vezes, para que audiência pública? A audiência pública é importante, sim, para a gente identificar e perceber os maiores desafios que as pessoas têm no seu dia a dia e como a gente vai poder construir para enfrentar esses desafios. E foi isso que aconteceu com a legislação, a criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, né? Naquela oportunidade, na audiência pública, nós fizemos um vídeo comparando o tratamento de uma mulher com câncer pelo plano de saúde e de uma mulher com câncer de mama, ambas pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E foi muito impactante o resultado, Luciano, porque a gente percebia da fala da mulher que teve acesso ao tratamento através do plano de saúde, que ela comemorava a cura, a vida, que, graças a Deus, ela estava bem, que vinha fazendo os exames de rastreio do pós-tratamento. E quando a gente teve a oportunidade, na audiência pública, o vídeo foi gravado uma semana antes, e na audiência pública, quando a gente teve a oportunidade de ouvir o relato da outra mulher que usou o Sistema Único de Saúde, com todas as dificuldades que ela teve, ela gravou o vídeo já numa cadeira de rodas. Ela tinha falecido 2 dias antes da audiência pública. Muito triste. Naquela oportunidade, a gente percebeu que tinha que enfrentar esses desafios, esses obstáculos, porque quem tem câncer tem pressa. Olha, não dá para esperar. O tratamento do câncer, a doença, o que separa a vida da morte é uma linha tênue do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, no tempo certo, na hora certa, da prevenção, já antes até do diagnóstico, mas muito mais o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Então, a gente estudou os gargalos, a biópsia, que não é ofertada para o fechamento do diagnóstico, a falta de acesso aos exames como ressonância, a própria mamografia, as dificuldades de acesso e a qualidade da mamografia. Então, as cirurgias que não acontecem, que são adiadas e que não podem ser adiadas, não podem ser adiadas. Então, todos esses gargalos eu reuni com os centros de atendimento oncológico, que são os CACONs, que aqui em Arapiraca tem o Chama,
né, que atende, que é regionalizado esse atendimento. É a Santa Casa, em Maceió, o UNACOM, que é o Veredas, o Hospital Universitário. E quando a gente senta com os usuários, com as secretarias municipais de saúde, através do COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários de Saúde, com os CACONs, que são os centros de referência, a gente identifica que o que falta é, infelizmente, financiamento. Falta investimento para que isso seja possibilitado. Então, a gente começou, Luciano, defendendo o aumento de 1% a mais na saúde. O Estado de Alagoas investe 12% do seu orçamento com saúde, e isso é o mínimo constitucional. Quando a gente tem um Estado que tem 92% das pessoas usuárias do SUS, né, com a densidade demográfica como tem Alagoas, quando a gente divide 12% do orçamento por todos os alagoanos e alagoanas, nós temos um valor por pessoa, per capita, muito baixo de investimento na saúde. Então, nós percebemos que tínhamos que aumentar esse percentual. Passamos 3 anos, Luciana, aumentando o percentual de investimento em saúde. Todos os anos o governo vetava, a Assembleia derrubava o veto, era promulgado, entrava no orçamento do Estado, mas, infelizmente, não era executado. Então, quando foi no 3º ano, nós resolvemos criar o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que direciona, dessa vez, não é orçamento, é recurso mesmo, né? Não é só o valor orçamentário, são recursos da arrecadação do ICMS, que a gente paga sobre bebidas alcoólicas, que já paga, não houve, é importante dizer que não houve aumento de impostos, né? É o ICMS que já incide sobre bebidas alcoólicas, sobre o fumo, né? Cigarro, tabaco, cigarrilha, e o ICMS incidente sobre agrotóxicos. Então, esses recursos estão direcionados para este fundo, que vai financiar exclusivamente o enfrentamento do câncer, desde a prevenção até o tratamento adequado, passando pela necessidade do diagnóstico mais cedo possível, porque as chances de cura são maiores. E com esses recursos, é importante dizer que o Estado é obrigado a investir 12%. E a lei que criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, ele diz o seguinte: os recursos do fundo não entram no cálculo dos 12%, ou seja, o Estado vai ser compelido, né, por essa lei, a atingir o mínimo constitucional de 12%, mais os recursos do fundo, o que vai aliviar, o que vai dar às pessoas que enfrentam essa doença condições de enfrentar com mais apoio do Estado, né? É importante dizer isso. E o que é que falta? Regulamentação, né? O governo precisa regulamentar. E é importante dizer, e por isso o meu apelo ao governo do Estado, é a sensibilidade de fazer essa regulamentação o mais breve possível, porque a legislação diz que os recursos que estão no Fundo Estadual de Combate ao Câncer não podem ser utilizados para outra destinação. Então, eles já estão e já devem estar, porque senão é improbidade administrativa, não pode, né? O governo pode incidir, pode estar cometendo um ato fora do que diz a legislação. Enquanto esses recursos estão lá, enquanto não houver regulamentação, eles vão ficar parados, e as pessoas precisando do investimento na rede de oncologia, na rede de atendimento de saúde. Então, esse é o meu apelo para o governo do Estado regulamentar. O fundo, quem vai decidir onde vão ser utilizados os recursos é um conselho deliberativo, então, e é paritário, a lei diz que precisa ser paritário, metade do governo, metade da sociedade civil, o que me deixa um pouco tranquila, porque as instituições como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a APALA, né, elas vão poder participar desse conselho, direcionando o investimento, e vai reduzir uma coisa que é muito prejudicial, não só para o câncer, mas para a saúde como um todo, Luciano, que é a judicialização da saúde em Alagoas. Está cada vez maior. As pessoas só têm acesso a tratamentos, não só oncológicos, mas de outras especialidades, se for judicializado. Isso, infelizmente, sai mais caro para o Estado, e quem paga o maior preço é o cidadão que não tem acesso à saúde e que muitas vezes paga o preço com a própria vida. Sem dúvida. Estamos falando aí, deputada, de quantos milhões anualmente para esse tratamento de pacientes com câncer, caso esse fundo seja regularizado?
Nós já estamos, assim, pelos números passados pela Secretaria da Fazenda, nós estamos acompanhando desde a promulgação da lei. Nós estamos falando de quase 20 milhões por ano neste fundo só para o tratamento oncológico. E o nosso compromisso com a Assembleia Legislativa é aprovar eu poderia dizer, a crescente de arrecadação, até que esse fundo estadual consiga atingir 1% da emenda, porque, além de receber esses recursos obrigatórios, nós podemos aumentar, com créditos orçamentários, os recursos do fundo. Então, isso é importante, porque o Estado precisa fortalecer essa rede de atendimento, oncológico. Então, é necessário um esforço maior para atender as pessoas que precisam fazer uma tomografia que não seja do Covid. Nós temos outras doenças, e todas elas, diante do Covid, foram negligenciadas pelo poder público, mas negligenciadas no sentido de que o poder público tinha a sua atenção voltada só para o Covid, e até pelas pessoas, porque as pessoas tinham até medo de sair de casa para fazer um exame, acessar uma unidade hospitalar. Por quê? Porque corria o risco de ser contagiado de ter Covid. Então, é necessário um esforço maior nesse momento do pós-pandemia, onde a gente já está com algumas, sem muitas limitações, eu poderia dizer, com algumas liberdades, que esse esforço maior de que as pessoas possam acessar os exames que deixaram de fazer, os procedimentos de saúde que deixaram de fazer, para que a gente não tenha aí, no futuro, um saldo negativo, não em razão de vidas, não em razão do Covid, mas em razão dessas outras doenças, desses outros problemas de saúde. Sem dúvida, deputada, 20 milhões é um excelente valor, é um valor que melhora bastante essa condição, considerando principalmente que o tratamento de câncer é um tratamento caro, né? E pouquíssimas famílias têm condições de fazer isso sem a ajuda do poder público, né? Sem a ajuda do governo do Estado. Mas, deputado, um outro ponto também que é muito tocado e que a senhora defende bastante na Assembleia Legislativa são os produtores rurais, né? Afinal de contas, temos uma grande área de extensão rural, não só no interior, mas em todo o estado de Alagoas, né? Existe essa lei que desburocratiza e facilita o acesso de produtores rurais à isenção do ICMS na conta de energia. Isso é uma ajuda maravilhosa para os produtores rurais, para fazer com que eles tenham mais facilidade no investimento naquilo que realmente é necessário, que é na sua produção, né, deputado? Exatamente. E no momento de hoje, né, Luciano, onde aumenta o gás, o combustível, a energia elétrica com a bandeira tarifária vermelha aí, sendo um custo elevadíssimo para todos os cidadãos, mas principalmente para o pequeno produtor. E ontem eu recebi também uma notícia que essa isenção vai ajudar bastante, essa facilitação, Luciano, desde o governo Temer. O governo federal promulgou, sancionou uma lei, que a tarifa rural, que é uma tarifa que, naquela oportunidade, no momento da assinatura dessa lei, ela chegava a 30%. E ela está reduzindo até zerar, até não ter mais a tarifa rural em 2023. Ou seja, a conta de energia do produtor rural, da residência rural, ela vai aumentar independente de ter aumento de bandeira tarifária ou até mesmo da tarifa de energia. Por quê? Porque o incentivo vem reduzindo desde o final do governo Temer até 2023, a perspectiva é zerar. Então, é mais uma bandeira que a gente vai encampar aí com a nossa bancada federal, para pedir eu vou dizer assim, o retorno desse subsídio de 30% na tarifa. Mas, além disso, é importante dizer que a isenção, a desburocratização que essa lei estadual traz para o agricultor alagoano, para o pequeno produtor. Eu digo pequeno porque a isenção ela só alcança quem usa até 3.000 quilowatts por mês. E quem irriga, o custo de energia de uma propriedade rural até 3.000 quilowatts mês é justamente do pequeno produtor, Então, a gente vai aí dizendo que essa isenção, Luciano, que é importante essa informação. Veja, a isenção ela existe desde 1999. São 22 anos
que o agricultor, que aquele beneficiário da tarifa rural, que consome até 3.000 quilowatts, poderia já estar utilizando um benefício, num desconto de quase 18%, que é 17% mais 1%, na sua conta de energia. São 22 anos e ontem a Equatorial, junto com a Emater, as duas estão conversando, eu estou articulando as reuniões para que isso chegue como realidade na vida do pequeno produtor, na vida do agricultor da tarifa rural. Ela me disse que não tem uma sequer família beneficiada com essa isenção em 22 anos. E a isenção já existe, só que ela exigia, Luciano, o que a gente chama de inscrição no CACEAL. O pequeno produtor, para ter o benefício, ele tinha que se inscrever na Secretaria da Fazenda, abrir uma inscrição do produtor rural para ter acesso ao benefício. O que é que a legislação nova, que foi de minha autoria, aprovada por todos os deputados, o que é que essa legislação diz? Olha, você tem que ter a DAP. A DAP é como se fosse o RG do produtor rural. Para ele acessar qualquer política pública, ele tem que ter a declaração de aptidão rural. Ele, para abrir o PRONAF, ele tem que ter a DAP. Para ele ter acesso ao PAA do governo, para ele vender para merenda, ele tem que ter a DAP. Então, a DAP, hoje, no estado de Alagoas, nós temos isso foram os dados informados ontem pela Emater, cerca de 93 mil DAPs. Ou seja, 93 mil famílias, né, produzindo, e DAPs válidas, isso sem considerar as que estão em processo de regularização, porque ela tem validade. Então, e na Equatorial, nós temos 38 mil famílias, cerca de 38 mil famílias com a tarifa rural. E todas essas famílias com a tarifa rural, que consomem até 3.000 quilowatts por mês, eles são potenciais beneficiados dessa isenção de menos 18% na sua conta de energia. Isso significa, Luciano, para o Estado, segundo dados da própria Equatorial, algo em torno de R$500 mil por mês. Isso não é nada para o Estado de Alagoas, para beneficiar quase 40 mil pessoas, 40 mil famílias. Se todas tivessem acesso, para o Estado, se todas conseguirem acessar, o Estado tem um custo de R$500 mil por mês, para beneficiar 38 mil, quase 40 mil famílias que produzem na zona rural. E eu ontem fiz uma conta rápida, como diz a história, uma conta de padaria. A gente comparou, por exemplo, o Estado tem o Prodezim, que é um incentivo muito bom do Estado de Alagoas para atrair novas indústrias. A Coca-Cola é beneficiária do Prodezim, a Popular Alimentos, várias indústrias são beneficiárias, a própria Braskem é beneficiária do Prodezim, são beneficiadas com esse incentivo, que a cada R$100 de ICMS, ela só paga R$8. Né? Nessa dimensão, você imagine, você tem 38 mil oportunidades de renda, quase 40 mil oportunidades de renda, que custa para o Estado R$500 mil por mês, quando eu tenho um incentivo muito importante, muito bom e necessário, né, que custa para o Estado, todos os anos vem, na LDO, vem informado para a Assembleia Legislativa, quase R$2 bilhões. Então, olha a proporção de quantas pessoas eu vou beneficiar com 500 mil, né? E quantas pessoas eu beneficio de forma correta, não estou dizendo que é errado, eu só estou comparando que é importante e é necessário para o pequeno produtor essa isenção do ICMS na sua conta de energia, que vai possibilitar ele ligar a bomba do poço artesiano para ter água em casa, né? São vários e vários benefícios, às vezes, inclusive uma cooperativa que tem uma despolpadora, que tem um freezer funcionando, também é beneficiária com essa isenção, é beneficiada com essa isenção. Então, assim, é importante priorizar isso para que o homem do campo tenha condição de produzir, tenha condição de reduzir o seu custo para que ele consiga irrigar e produzir o ano inteiro. Esse é o objetivo dessa isenção, uma isenção que está na prateleira, que pode ser acessada
e que agora, além de desburocratizar, trocando o documento, a própria Emater pode encaminhar os dados da DAP para a Equatorial, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela encaminha os dados a um cruzamento dos CPFs de ambos os cadastros, da Equatorial e da DAP, e a implantação seria automática. Olha que maravilha, né? Sem a necessidade do pequeno produtor ir lá pedir a Equatorial para implantar a isenção, não. Você faz, a lei já autoriza isso, você faz uma... ela entrega os dados da DAP para que a concessionária faça a implantação do benefício. E o mais importante de tudo isso, ao custo de menos de R$ 1 milhão para o governo do Estado, o que é um custo super irrisório, né, deputada? 500 mil por ano, né? Muito, em torno disso. E se todos conseguirem acessar. Por que eu digo isso? Porque a DAP ela vai ter que cruzar o CPF da DAP com o CPF do titular da conta de energia, que tem a tarifa rural. Quando ele cruza, essa pessoa vai ter o benefício. Quando ele não conseguir identificar CPFs semelhantes, infelizmente, vai ter que fazer alteração ou na DAP ou no titular da conta. Nesse caso, o titular seria chamado para regularizar a sua situação e poder ter acesso, né? E poder ter acesso. Aí cabe aí onde está, cabe aos municípios, às secretarias de agricultura, reunir com os seus produtores, informar do benefício. Nós estamos só esperando, porque, Luciano, perceba que desde o Fundo Estadual de Combate ao Câncer até agora, a gente tem que aprovar a lei, e além de aprovar a lei, a gente tem que correr atrás para que ela seja realidade na vida das pessoas. Então, é isso. A gente está articulando reunião. Quando isso for consolidado e quando a primeira pessoa acessar esse benefício, a gente vai ter que fazer um material publicitário muito bom para que o pequeno produtor saiba que, se ele não tem ainda o benefício, saiba como ir procurar e o que é que pode ser, como é que ele pode ir até a concessionária, mudar o titular da conta e ver quais os caminhos de acessar o benefício. Sem dúvida. O mais importante é que ele já vai ter acesso a esse benefício de forma automática, como a senhora mesmo falou. O cruzamento é feito automaticamente com o cadastro dos proprietários, né? Mas, deputada, existe um outro ponto que é importantíssimo no seu mandato e que eu sei que a senhora tem um interesse e um cuidado muito grande, que é a questão da educação, né? Nós estamos com a volta das aulas presenciais. Recentemente, o governo do Estado baixou um decreto onde devolve 100% dos alunos novamente para a rede estadual. A situação atual da pandemia permite, né? A gente tem que fazer esse registro. Não é nada além do que já está acontecendo nos outros estados também, mas nem todos os alunos estão voltando para a escola, né, deputado? E aí existe uma questão muito importante, que é a chamada busca ativa dos estudantes. A senhora é uma defensora e uma apoiadora desse projeto para que não fique ninguém fora da escola, né, deputado? Exatamente. Inclusive, a gente tem um projeto de lei nesse sentido, para que a busca ativa seja uma política pública de Estado, né, desenhada como ela tem que ser. Eu costumo dizer, Luciano, que a gente foi pego de surpresa pela pandemia, né? Naquele momento, lá em março de 2020, a gente estava nos colocando de frente a uma doença que a gente não sabia, não tinha tratamento, né? Não tinha vacina, e a gente não sabia das consequências para cada pessoa. Tanto é que muitas pessoas, perdemos muitas vidas com a Covid. Então, foi realmente uma doença, né, um vírus que nos assustou, e naquele momento não houve planejamento, não houve... nada foi pensado, as aulas foram descontinuadas, porque era extremamente necessário naquele momento. Mas eu digo que os efeitos do pós-pandemia, eles não podem nos pegar de surpresa, né? A gente tem que começar a planejar, ver quais as consequências dessa paralisação, as possibilidades de retorno, agora que nós temos vacina, ainda bem, né? A retomada em Alagoas, municípios começaram mais cedo, alguns em março, outros em agosto agora, né? E aí, até que todos voltaram, e agora a gente caminha para o 100% da aula presencial. Mas fica aqui que uma das políticas públicas que devem ser fortemente planejadas e executadas dentro das escolas
dentro das secretarias de educação do Estado e dos municípios é a buscativa. E o que é a buscativa? É ir lá, as secretarias têm que ter equipes para buscar o aluno que abandonou, que evadiu, que fragilizou o seu vínculo com a escola, porque a gente não pode perder, não pode deixar ninguém para trás, né? E a gente sabe que as consequências de não estar na escola, elas são multissetoriais, né? Às vezes o aluno não vai para a escola porque não tem o sapato, não tem a chinela, não tem, né? Às vezes até não se sente bem, quer ir com o sapato e está correto. Às vezes ele é vítima de bullying na escola, outras vezes ele está doente, não está acessando o serviço de saúde. Então, é necessário que a Secretaria de Educação, junto com as demais secretarias, de forma intersetorial, de forma simultânea, a buscativa ela não é uma ação exclusiva da educação. Não pode ser. Porque não adianta você ir buscar o aluno e não dar a ele o apoio necessário para ele voltar para a escola. Você já pensou um aluno que não está indo para a escola porque a escola identifica que ele está doente e ela não faz nada porque ele vai continuar lá sem acessar a saúde? Não, ela tem que buscar a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde tem que estar junto dela, dizer, olha, a gente vai proporcionar o tratamento. Ou faltou o material didático, faltou as condições necessárias, o fardamento, o sapato. A Secretaria de Assistência chega junto. Uma das causas que afasta muitas vezes os jovens da escola, os adolescentes, é a busca por um trabalho, porque a família não tem, ele vai fazer o bico. Então, é necessário que, nesse momento, chegue o braço da Secretaria de Assistência Social, mas também chegue o braço do desenvolvimento através da geração de emprego, de renda, para dar àquela família a possibilidade de deixar aquele menino, aquela criança, aquele adolescente na escola, sem o trabalho, sem a necessidade do trabalho infantil, ou, de repente, um programa de aprendizagem para esse público a partir dos 14 anos. Todas essas políticas coletivas, juntas, né, de forma intersetorial, é que fazem o que a gente chama de buscativa efetiva da criança e do adolescente que, infelizmente, evadiu, que abandonou. E vale dizer e lembrar, Luciano, que a evasão e o abandono, eles são as principais causas do analfabetismo. São as principais causas do analfabetismo e a gente precisa definitivamente fazer a redução do analfabetismo aqui em Alagoas, porque historicamente, e não é diferente a situação de hoje, nós somos o maior índice de analfabetismo do país. Então, a gente precisa efetivamente criar uma política de alfabetização, mas também de estímulo à aprendizagem, para que essa criança e esse adolescente permaneça frequentando a sala de aula. São questões que só se resolvem, a questão do desenvolvimento social, né, do Estado, só se resolve com educação, né, deputada? Não tem outro jeito, né? Não, a educação é vetor de desenvolvimento. Tudo passa pela educação, né? Tudo. A educação, todo desenvolvimento sustentável tem que ter como mola mestra, como principal indutor, a educação. Agora, é uma educação pública, é uma educação de qualidade, precisa ser uma educação inovadora. A gente não pode falar em educação e a maioria das nossas salas de aulas, elas remetem aos anos, à década de 70. É o professor e um quadro negro, né? Ou, quando muito, uma lousa digital, mas o mesmo método. Então, a gente precisa estar investindo em formação continuada desse professor, com novas metodologias, inserindo a tecnologia sendo parceira da aprendizagem. Então, e a gente vê isso muito nos jogos de aprendizagem, por exemplo, as redes sociais sendo canais de conhecimento. Tudo isso é um novo formato de educação. Então, a pandemia nos mostrou que é possível usar essas ferramentas. Elas sozinhas também nos mostrou que só as redes sociais, os canais de aulas virtuais, eles também não resolvem. É necessária a interação com o professor, com o presencial, porque o que estimula o conhecimento, o que estimula o vínculo do aluno na escola é muito mais um vínculo socioemocional do que um vínculo pela necessidade do conhecimento, né? É claro que a necessidade do conhecimento está presente,
mas o vínculo que aquela criança, que aquele adolescente tem com o professor, com os outros profissionais de educação, com os próprios amigos, né, as famílias ali coletivamente, com aquele ambiente que tem que ser acolhedor. Então, é esse vínculo que mantém aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente nesses ambientes de conhecimento. Então, mais do que nunca, a gente tem que ter uma educação, como disse, inclusiva, gratuita, que transforme a vida das pessoas. Você não pode só ofertar o que é ofertado e só observar os indicadores. É necessário observar também o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal, estimular a prática esportiva, estimular as outras habilidades, como a música, o artesanato, as outras possibilidades de renda, como o empreendedorismo. Então, tudo isso acontece através da educação. Sem dúvida nenhuma. Deputada, estamos chegando aqui já na reta final do nosso papo. A gente, desde já, gostaria de agradecer sua presença aqui na redação do 7 Segundos, mas eu não poderia encerrar essa conversa com a senhora sem falar um pouco da política. Nós estamos chegando aí no ano eleitoral. A senhora tem sido uma parlamentar essencial na Assembleia Legislativa, mas as eleições de 2002 permitem, inclusive se fala, que a senhora pode alçar outros voos. A senhora é pré-candidata a deputada estadual. Deputada, o que é que a senhora está enxergando para 2022? Olha, Luciano, eu fico muito feliz quando a gente vê o nome, né, o nosso nome sendo lembrado pelos alagoanos e alagoanas, mas o momento agora é de muito trabalho, né? Veja, tudo isso que a gente conversou é de muito trabalho para que aconteça essa isenção do ICMS, o parto humanizado, que a gente nem tocou, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, o orçamento da criança e do adolescente, o plano do FECOEP, né? O planejamento de como enfrentar a pobreza em Alagoas, as nossas desigualdades, o Canal do Sertão, que tem muitas dificuldades. Então, o momento é de muito trabalho. Eu me dedico enquanto deputada estadual, mas eu fico muito feliz de ser lembrada pelo alagoano e pela alagoana. Eu, a semana passada, fiz questão de dizer no plenário da Assembleia Legislativa que, no momento, eu não estou pré-candidata a governadora, a vice-governadora de A ou de B, não desmerecendo ninguém, mas porque é necessário ter diálogo para que isso aconteça. E, no momento, eu não estou participando de nenhum diálogo de construção para 2022. Eu acho que vai chegar o momento de decisão, claro. O que já está definido dentro do grupo que faço parte é que eu vou continuar trabalhando por Alagoas, eu só não, mas todo o grupo. Vamos continuar trabalhando por Alagoas, seja como deputada estadual, seja como deputada federal, governadora, senadora. Estou preparada para qualquer desafio, porque entendo que Alagoas precisa de muito trabalho, de muita responsabilidade, de muita dedicação, Luciano. Os nossos problemas não são problemas fáceis, como não é em todo o Brasil, são desafios enormes e que não se resolvem. Muitas vezes querem fazer crer que se resolve, mas não se resolve de forma simples. Não se resolve da noite para o dia. É necessário tempo, é necessário fortalecimento daquilo que eu chamo de política pública de Estado, contínua, por muitos anos, para que a gente possa vencer os nossos maiores desafios. É resultado de muito planejamento. Então, é um momento de trabalho, né? É um momento de me dedicar a esse mandato que me foi conferido por muitos alagoanos e alagoanas, mas já ficando feliz, né? Principalmente por ser o nome de uma mulher sendo cogitado, né? Estando aí nos números de pesquisas, mas fico muito feliz por isso. E uma coisa que eu percebo quando o nome é citado em algumas matérias de jornal, como candidata ou pré-candidata, é sempre dizendo da atuação da deputada Jo Pereira, né? É sempre fruto de um trabalho que começou em 2015, mas começou com o desejo, né, de conhecer a fundo as nossas dificuldades, porque ninguém está preparado para enfrentar esse desafio se não conhecer com detalhes as dificuldades que Alagoas passa, porque os problemas todos conhecem, mas as soluções elas precisam de muito mesmo dedicação, porque elas não são fáceis, elas são complexas e não depende só de uma pessoa, depende de muitas, assim como uma candidatura
Não depende só de uma pessoa, depende da vontade popular. É a primeira. Se esse desejo não for do povo, ele não é um desejo, ele não é eu poderia dizer, um desejo pessoal, tem que ser um desejo das pessoas. Depois, um desejo de grupos políticos, de lideranças políticas, do próprio partido. Isso tudo é construído ao longo desse caminho. É claro que diálogos acontecem dentro dos partidos, mas eu tinha a obrigação de esclarecer que eu ainda não estou fazendo parte de nenhum diálogo de construção de chapa de majoritária no momento. Eu estou, nesse momento, fazendo aquilo que eu acredito e defendo na Assembleia Legislativa, que é reduzir o período eleitoral, estender o máximo que a gente pode o período administrativo, onde adversários, por vezes eleitorais, na época da eleição, precisam sentar à mesa e olhar não para o seu grupo político, não para você, mas para os alagoanos e alagoanas que precisam do trabalho de todos. Maravilha, essa foi a deputada Jó Pereira conversando com a gente aqui em mais uma entrevista do portal 7 Segundos.